eu quero começar esse vídeo assim de uma forma bastante reflexiva, né? Eu quero chamar aqui aos pais uma reflexão. Qual é o seu maior patrimônio? Qual é o seu maior sonho? Qual é o seu maior desejo? Qual é aquele único bem que você, que é pai, não quer que tire de você? Qual é o seu projeto que não pode falir? Né? Qual é o seu projeto que você aposta tudo para que dê certo? Eu acho que se essa pergunta for feita, todos os pais 100% responderão que é os filhos, né? E os filhos, eles não vêm com manual, né? Eu já falei isso em outras vezes e realmente não vem. E cada criança é uma criança. Nem sempre o que dá certo com um, dá certo com o outro. Tem pais que têm 3 filhos, 4 filhos e a educação que dá para um, infelizmente, às vezes não repercute no outro. Apesar dele fazer todas as formas, todas as tentativas de que sejam todos iguais, são universos diferentes porque são indivíduos. Mas desde cedo, desde muito cedo, o pai tem que deixar, a mãe tem que deixar, o responsável tem que deixar claro para a criança a necessidade dela aprender. E não é só aprender educação formal, não, é aprender tudo na vida. Porque nós nascemos como se fôssemos um copo vazio. E no decorrer da vida vai enchendo ali gotinha a gotinha tudo que realmente nós vamos nos transformar. E nós temos que ter muito cuidado o que colocar no conhecimento de uma criança. A gente tem que evitar palavras negativas, a gente tem que evitar com a criança dizer que ela não é capaz, a gente tem que evitar muita coisa que pode ir lá para o inconsciente da criança e refletir na vida dela lá atrás, lá na frente, aliás, né? Então, quais são as dicas que eu dou aqui hoje? Primeira coisa, empatia. Quando você for parar para ensinar seu filho alguma coisa que ele ainda não conhece, se coloque no lugar dele. Imagine você aprendendo algo com alguém que você nunca teve conhecimento antes acerca daquele conteúdo. A gente presta atenção. E é muito difícil a gente pegar a atenção de uma criança, né? Então, tem que ser momentos especiais mesmo. A empatia é a primeira. Segundo, a paciência, né? Que você tem que ter, que é o autocontrole. Meu Deus, já pensou se todos os professores para ensinar um aluno tivessem que usar a palmada, tivessem que bater, como já foi lá atrás? Então, assim, respira fundo, pensa 2 vezes, 3 vezes, e aí você vai para ensinar o conteúdo. Mas tem outra coisa que você pode fazer. Se você está ensinando algo para sua criança que ela está tendo muita dificuldade, você vai para a série anterior. Então, se sua criança está aí no 5º ano e não consegue fazer uma expressão numérica, eu sempre dou esse exemplo, você pode fazer o quê? Começar lá no 2º ano, na matemática do 2º ano, nos exemplos de adição, de subtração. Você pode ir para o 3º ano, iniciando a multiplicação e a divisão, porque depois você vai colocar tudo isso junto numa expressão. E você vai poder simplesmente também pegar outros vídeos na internet de professores que já explicam isso. Então, a partir do momento da metodologia que você usar, o seu filho vai aprender. E com certeza o professor também já clareou bastante a ideia acerca desse assunto. Então, são coisas simples de fazer, mas que dão resultado. Principalmente pegar o conteúdo da série anterior. Se o filho está estudando em uma série que está difícil para ele, aquele assunto, pode ver que na série anterior esse mesmo assunto foi tratado, só que de forma mais tranquila. Porque à medida que você vai ensinando, o conteúdo vai se aprofundando. A criança, ela vê o mesmo conteúdo, às vezes, por várias séries. E aí, o que acontece? Cada vez esse grau de dificuldade vai aumentando. Mas se na série que ele está, ele não consegue ainda ter essa visão clara do conteúdo, ele pode ir na série anterior. Então, essa foi outra dica. Uma dica importante também é o sentido de alta responsabilidade. A criança tem que ter alta responsabilidade com o aprender dela. Ela vai ter hora para brincar, ela vai ter hora para comer, ela vai ter hora para dormir e vai ter hora que precisa estudar. E sabendo para que é que ela precisa estudar. Então, ensine a sua criança a ter autorresponsabilidade, como eu acredito que você também tenha. A autorresponsabilidade, ela determina o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Se eu não me comprometo com aquilo que eu me predisponho a fazer, eu estou sendo irresponsável com aquilo que eu me dispus a fazer. Então, a autorresponsabilidade requer que eu cumpra tudo aquilo que é preciso ser feito durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante a vida. Autorresponsabilidade com a minha vida em vários sentidos. E a criança pode ter esse senso de autorresponsabilidade já no começo da vida. Pode ter certeza, principalmente nas séries iniciais. A criança, ela não pode ser deixada para fazer o que ela quer, quando bem quiser, da forma que quiser. Ela precisa ter ciência de que a escola é necessária, que o conhecimento é necessário e que ela precisa se dispor a aprender. Aí é onde você vai negociar com ela os acordos, né? Se você tem um acordo com seu filho para que ele estude, para depois ele ir para o videogame, você não pode simplesmente deixar o seu filho ir para o videogame sem antes ele ter feito a atividade da escola. Você não pode deixar seu filho dormir 3, 4 horas da manhã, como a gente pergunta a muitas crianças na escola, que os pais pensam que estão dormindo, eles estão virando jogos. Então, são muitos fatores que interferem no fracasso ou no sucesso escolar de uma criança. Mas o seu olhar é o que determina o que realmente a criança pode estar tendo. Sucesso, fracasso, qualquer outra coisa nesse sentido. Então, eu te convido a ficar aqui comigo, saber mais sobre esse assunto, porque nós vamos falar muito sobre o sucesso do teu filho, sobre a escolarização do teu filho, sobre o aprender, sobre o gostar de estudar, sobre querer ter algo na vida, sobre um futuro próspero, porque nós todos somos capazes.
Todos somos capazes, né? E as crianças têm um grande potencial de aprender. Nós podemos ensinar aquilo que há de melhor para elas. E eu tenho certeza que você, pai, você, mãe, que tem como seu filho o seu maior patrimônio, o que você quer é o melhor. E eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, curte se você gostou, comenta se você gostou e simplesmente compartilhe, porque nós precisamos estar abertos ao conhecimento. E eu estou aqui para te ajudar.